Nesse tutorial nós vamos aprender um pouquinho sobre o trabalho na física. Então o trabalho é aquela força que você precisa aplicar para movimentar um corpo. Trazendo aqui para o nosso cotidiano, por exemplo, quando uma mãe diz que uma criança dá trabalho, o que ela quer dizer é a força que ela tem que fazer para levar aquele menino para fazer determinada situação. Brincadeiras à parte, trabalho na física está relacionado a movimentar um corpo. Tranquilo? Desde já eu peço a você que esse curso, esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. Bora lá para a nossa aula então. Então, pessoal, a fórmula de trabalho ela é feita pela seguinte característica. Trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno de um ângulo. Tá? Então é isso aqui que é a fórmula de trabalho. A princípio ela parece simples, mas vocês vão ver nas questões que não necessariamente eles vão te dar a força certinha, a distância e o cosseno do ângulo. O que pode acontecer aqui? Pode ser necessário que você tenha alguns conhecimentos prévios da matéria. Por exemplo, você tem que entender que a fórmula de força é igual a massa vezes aceleração. Por quê? Pode ser que eles vão te dar a massa de um corpo e a aceleração que esse corpo está sendo movimentado. E aí você vai ter que substituir aqui. Ou pode ser que eles vão te dar a força-peso, que nada mais é do que a massa vezes a gravidade, né? Que também é outro tipo de força. A gravidade que normalmente é 10, né? Mas você tem que ter esse conhecimento prévio de que força é massa vezes a aceleração, tranquilo? A questão da distância também pode ser, lembra lá do triângulo, que a gente já explicou algumas aulas? Deus vê tudo. Então, às vezes, eles não vão te dar a distância, eles vão te dar a velocidade e o tempo. Então, você tem que saber que a distância é igual a velocidade vezes o tempo, né? E outra coisa também pode ser que eles não te deem um cosseno direto. Então, você tem que entender que o cosseno de um ângulo é o quê? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, ele pode, por exemplo, te dar um desenho assim, ó, de uma massa, uma força atuando aqui, a superfície, e dizer que aqui tem um ângulo, e te dá o valor daqui e daqui, ó, por exemplo. Então você sabe que a hipotenusa é o lado maior do triângulo, então ela entraria aqui, e o cateto adjacente, esse ângulo que é esse aqui, entraria aqui na fórmula. Então você também tem que saber que a fórmula de cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Da mesma forma o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então olha só que interessante, a fórmula parece simples, mas nas questões eles podem te dar picado, massa, aceleração, velocidade e tempo, ou te dar o cateto adjacente à hipotenusa e você tem que calcular o cosseno, e assim por diante. Tranquilo? Então guardem bem essa explicação aqui dessa fórmula, né, do que pode também entrar aí. Mas bora lá fazer algumas questões. Então olha essa questão aqui, pessoal. Um bloco de 2 kg, então aqui já nos deu a massa desse bloco, 2 kg, é puxado com uma velocidade constante por uma distância de 4 metros. Então a distância também já foi dada em um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 N. Um piso horizontal quer dizer que aqui a gente não vai ter com uma força de 7 newtons, fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Então repare que ele me deu o ângulo e aqui embaixo ele já vai dar o cosseno e o seno. Então bora lá para a fórmula. Então voltando aqui, só relembrando a fórmula, trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Então o trabalho ele já deu a força, que é 7 newtons, né? A distância também, ele já nos deu aqui 4 metros. E o cosseno de 60 também, ele nos deu aqui que é meio. Então você pode até colocar assim, ó, meio, é mais fácil. Então o trabalho aqui, 4 vezes 7, 28. 28 vezes 1 dividido por 2. Então o trabalho aqui a gente vai ter que vai ser de 14 joules. Tá? Então para movimentar esse objeto está sendo um trabalho de 14 joules. Aqui seria a letra A, tranquilo? Olha essa questãozinha aqui, ó. Calcule a intensidade da força aplicada sobre um corpo para que ele realize um trabalho de 100 joules e para deslocá-lo 20 metros, sabendo que o ângulo entre a distância e a força é de 0 graus. Então repare que ele quer saber a força.
Vamos lá para a fórmula de novo. Voltando aqui, vamos abrir uma nova página, vamos escrever a fórmula de novo. Sempre aconselho a escrever a fórmula para você ter uma visão do que está acontecendo. Então, aqui, ele já me deu o trabalho, que é 100 joules. Então, já coloco aqui o trabalho, ó, 100. Ele quer achar a força, né? Então, eu tenho que achar a força, uma distância de 20 metros e o cosseno de zero. Então, aqui, ó, a força vezes 20 vezes o cosseno de 0 graus. O cosseno de 0 graus, pessoal, é 1, tá? Então, só para você saber, ele tem que guardar. Os principais você tem que guardar, que é 0, que é 1. O de 30, que é, só fazer uma tabelinha aqui, de 30, 45, 60, você pode fazer uma tabelinha. Aqui, ó. 30, 45 e 60 graus. Aqui você tem o seno, o cosseno e a tangente, tá? Vou fazer aqui só para vocês verem que tem uma musiquinha para isso. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Então, tudo sobre 2. Raiz menos para 1. Então, aqui, ó, só não põe raiz no 1. E aqui embaixo é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Essa aqui é a tangente, não vai utilizar muito aqui. Mas aqui é a segunda linha que é importante. É o cosseno de 30, 45, 60, você tem aqui. E o de 0 é igual a 1, tá? Só para vocês saberem aí esses principais ângulos. Vou apagar aqui. É importante guardar os principais senos e cossenos desses ângulos, porque cai muito. Então vai ficar assim, ó. 100 é igual a 20F vezes o cosseno de 0, que é 1. Então vai dar assim, ó, 20F é igual a 100. F é igual a 100 sobre 20. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. F é igual a 5. Então a gente tem que a força aqui que é necessário vai ser de 5. Aqui seria a letra E. Tranquilo? Vamos para a próxima aqui, ó. Calcule o trabalho exercido pela força-peso para erguer um corpo de 80 kg até 15 metros acima do solo. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele quer o trabalho. Então, vamos lá. Você tem que sempre pegar essas palavras-chave para saber o que está querendo. Vamos abrir aqui, vamos colocar novamente a fórmula. É igual a força vezes distância vezes o cosseno de alfa. Bem, o que ele está dizendo aqui? Ó? Que tem um corpo aqui no solo e a força-peso ela age para baixo. Pensa comigo, para eu erguer esse peso, eu vou ter que ter uma força contrária aqui, ó, né? Uma reação contrária para erguer esse peso. Então, dessa força-peso para cá, você vai ter um ângulo aqui de 180 graus. Então, é esse o ângulo que vai gerar, tá? Porque a força-peso é para baixo. Se a força-peso fosse para cima, igual essa daqui, ó, seria um ângulo de 0 graus. Mas como a força-peso faz para baixo e eu quero erguer, igual aqui no enunciado, fala que ele quer erguer. Então, é o contrário da força-peso. Por isso que aqui eu tenho um ângulo de 180 graus. Tranquilo? Vamos apagar isso aqui. Vamos lá, então. O trabalho é igual a força-peso é a massa vezes a gravidade. Então, a massa vezes a gravidade, que é a força-peso, vezes a distância, que é de 15 metros, vezes 15, vezes o cosseno de 180, porque como eu expliquei, vai fazer o trabalho inverso da força-peso. A massa é 80, a força da gravidade é 10, vezes 15, o cosseno de 180 é menos 1, tá? Então, já guarda aí, a gente já guardou que o de 0 é 1 e o de 180 é menos 1. Então, aqui a força, o trabalho vai ser 800 vezes 15, vezes menos 15, né? Isso aqui vai dar um trabalho de menos 1.200 joules. Só que aqui a resposta está em quilojoules. Então, se a gente dividir aqui por 3, ó. Então, aqui vai dar igual a menos 12 quilojoules. Tranquilo, pessoal? Então, essa aqui é a resposta aí.
Então, guarde com atenção o que a gente falou aqui no início da aula. Força é massa vezes aceleração. Distância, guarda o triângulo, né? Deus vê tudo, pois ele pode te dar a velocidade e o tempo. E o cosseno do ângulo, que também pode cair, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Saber que a força-peso é massa vezes gravidade, que ela atua para baixo. E se você quiser erguer, você vai formar aqui um ângulo de 180 graus. Esse tipo de detalhe, porque eles nunca ou dificilmente vão te dar bonitinho a força, a distância e o cosseno para você calcular. Fiquem todos com Deus. No final aqui eu vou deixar o card. Se você quiser uma aula particular, mais detalhes sobre essa aula, basta entrar em contato. Fiquem todos com Deus.